Praticamente desconhecida no Brasil, a gastronomia da Dalmácia, província litorânea da Croácia, é multifacetada e repleta de histórias. Em cada prato existem resquícios deixados pelas tradições dos povos que já dominaram essas terras, como os romanos e os turcos. Com uma culinária rústica e agradável, explicar a diversidade de aromas e sabores não é nada fácil. E para falar sobre cozinha e memória dálmata, o nosso Opinião Livre de hoje conversa com a escritora Kátia Gavranich Camargo. Ok. Muito obrigada pela sua presença aqui, Kátia. Eu que agradeço, Silvia. Que livro bonito. Olha, já pela capa, já dá para a gente ver que beleza de trabalho. Que beleza de trabalho. O que aconteceu para você se inspirar neste livro e ter a vontade realmente de escrever um livro como esse? Primeiro, a comida ou a Croácia? O que te inspirou mais? O amor. Ai, que coisa mais linda! Então vamos começar por aí. Por aí. Bom, a minha avó, que carinhosamente eu chamava de baba, porque é avó em croata, né? Ela que me inspirou desde pequena a gostar de fazer comida. Então, mas ela é croata? Croata. A sua avó é croata? A minha avó, que é a croata. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Então, minha avó croata. Meus avós, por parte de mãe, meu avô e minha avó, eles são croatas. Então, desde pequena, eu sempre fui criada muito próxima da minha avó, que eu chamo carinhosamente de baba, e Dida é avô também em croata. Então, eu vivi muito com eles. E eu sempre fui muito curiosa com essa questão da comida, e foi ela que me inspirou, desde pequena. E te ensinou também, me ensinou, muitas coisas. Me ensinou. Despertou, né? Exato. Despertou esse amor por cozinhar, porque ela cozinhava para muitas pessoas, e sempre muito calma, muito tranquila, e as comidas delas saborosíssimas faziam sucesso, né, nas ceias de Natal, Páscoa. E o meu avô que me ensinou as tradições, as histórias, as músicas croatas, né, as músicas da Dalmácia, da terra dele. Então, esse amor que me motivou sempre a buscar as raízes, as nossas raízes. Apesar de eu ser brasileira, adoro o meu país, mas eu também tenho no meu coração uma parte croata muito forte. Bom, e a Dalmácia, né? Quando você fala cozinha e memória dálmata, na hora já vem os dálmatas, é dessa região, é isso? O cachorro? Exato, o cachorro branco e pintadinho, que todo mundo conhece dálmata como cachorro, mas tem gente também dálmata. Então, são realmente originários dessa região da Croácia, que é o litoral, que é um litoral belíssimo, que tem a cidade de Dubrovnik como mais expoente, porque é a pérola do Adriático, né? Então, é uma parte, assim, da Croácia muito bonita e é marítima, então tem frutos do mar, então uma alimentação bem saudável, né? Muito parecida com a alimentação mediterrânea. Você chegou aí algumas vezes, quer dizer, você conhece bem, você sentiu a região depois, remete, lógico, às histórias da avó e do avô, mas quando você foi conhecer a Croácia, o que você sentiu? Sim. Porque hoje em dia todo mundo quer conhecer a Croácia, antes nem se falava em Croácia, agora os grandes roteiros descobriram a beleza, né, da Croácia, do mar, enfim. Exatamente. Eu fui em 1988 e eu tive o prazer de viajar junto com a minha avó, a minha baba querida, com a minha mãe. Então, eram 3 gerações juntas, visitando a aldeia, que é justamente esse lugar, que chama-se Korčula, que é a ilha de Korčula, e é uma aldeia dentro dessa ilha, que é muito parecida com esse local. Nossa, que coisa mais linda! Cidades medievais. Toda a cidade lá medieval, como é que é? Fala um pouquinho da Croácia pra gente. A Croácia, ela tem uma riqueza, né, de tradições, ela é bastante rica em cidades medievais, mas também é muito contemporânea. Por exemplo, Zagreb é uma cidade muito moderna hoje em dia, mas a Dalmácia ainda preserva muito essa questão das pequenas aldeias, não são cidades grandes. E é lindo o lugar, é muito. E foi muito emocionante essa viagem que eu fiz em 88 com a minha avó, com a minha mãe, porque a gente foi e reviu parentes que ela tinha deixado na Croácia há 60 anos. Então, imagina a emoção. E lá a gente viu tudo aquilo que o meu avô, que a minha avó, né, contavam pra gente no Brasil, a gente viu lá de perto. Foi realmente uma viagem muito emocionante. E aí que veio essa vontade de escrever um livro. Qual que é a sua formação? Eu sou nutricionista. Nutricionista. Então, também tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Falando da comida, né, da comida croata,
Para uma nutricionista, é uma comida saudável? Super saudável. A croata e principalmente a dálmata, porque a croata, porque a Croácia, apesar de ser um pequeno país, praticamente do tamanho da Paraíba, pequeno, mas ele é rico em diversidade, né? Até por conta do mar, talvez? Por conta do mar e por conta de regiões montanhosas. Aqui também é o mar Adriático, fantástico, né? Azul. É frio? A água é fria? Fria. É? Fria. Porque vai no Atlântico, água quente, é Pacífico, água fria, Adriático é bem fria, aquela água gelada. Não é gelada, mas é fria e as praias são pedregosas. Não tem aquela areia fininha. Por isso que o mar é muito transparente, é cristalino. Então, por causa desse relevo, ao norte é mais montanhoso e ao sul, que é o litoral, tem diferenças também no cardápio. Então, ao norte tem mais carnes e no litoral tem mais peixes, verduras, etc. Então, balanceando os dois, né, relevos assim, dá para dizer que é uma dieta bem saudável. E na Croácia, eles preconizam muito o que é produzido lá. E não tem muitos alimentos industrializados. Não importam? Não importam. Tá. Então, tem muita uva, tem muita azeitona, que eles mesmos colhem e fazem o azeite, né, de oliva, que é fantástico. Vinhos maravilhosos que o Brasil ainda não descobriu, mas tem vinhos. Mas olha, brasileiro, a gente tem esse dom. Quando descobre, estão descobrindo já a Croácia, mas quando descobre também, aí já vai passando aquele boca a boca e eles invadem os lugares, né? Vamos ser bem... Bom, aí você como nutricionista, você resolveu escrever um livro, quer dizer, o primeiro livro que você monta. Como é que foi? Você primeiro teve as receitas, você foi juntando essas receitas, como é que você montou? Vamos falar um pouquinho do livro. Como o próprio título, né, Cozinha e Memória, ele é muito baseado nas minhas memórias com a minha avó. Então, eu procurei livros de receitas dela, anotações, poucas, muito poucas anotações, foi mais de lembrança mesmo, de conversar muito com a minha mãe. E também eu pesquisei livros de lá, da Croácia, para a gente... Porque na época da minha avó, ela falava assim, ao invés de falar uma xícara de farinha, uma colher, um punhado de farinha, um punhado de açúcar, então isso meio que bagunçava um pouco na hora de escrever. Eu até na minha adolescência tentei escrever algumas receitas com ela, mas foi bem difícil. Vai fazendo tipo de olho, né? Aquela coisa. A prática, né? As verdadeiras cozinheiras, elas não precisam de receituário. É verdade. Elas vão observando. E elas sabem quando vai dar errado. Com certeza. O ponto certo... Às vezes eu lia uma receita para minha mãe, ela fala, vai dar certo não. Não vai dar certo. Eu já sabia. O ponto certo, quando vai dar certo, quando não dá. O tempo, o clima influenciava muito. Quando estava quente era um resultado, quando estava frio era outro. Então, tudo isso eu tive que adaptar para que fosse uma linguagem inteligível para todos, né? Então, eu busquei na memória e também em livros do local. Então, em livros que eu tive que traduzir também, do croata para o português. Qual que é a comida típica croata? Porque pra gente continua sendo arroz e feijão, não é? Brasileiro, arroz e feijão. E o croata, come o quê? Pois é, como tem... Bom, onde você tem dois croatas, você é capaz de montar dois partidos políticos. Não há nunca um consenso, né? É mesmo? É verdade. São teimosos, então. São teimosos, beligerantes, mas tudo acaba bem quando tem um pouco de vinho, então acaba tudo bem. Mas é assim, é difícil você achar um prato típico croata. Então, eu posso dizer para você que ao norte temos sarma. Sarma é um prato que é em folhas de repolho, como se fosse um charuto, né? Com uma carne bem variada. Dentro desse charuto tem carne com carne bovina, porco e carneiro. Então, eles misturam as três. Essa é uma comida bem forte, bem típica do norte. Então, se você perguntar no norte, a sarma é o prato típico. Mas na Dalmácia, peixes. Peixes assados, lula. Uma coisa que é bem típica é salada de polvo. Inclusive, então quem gosta de frutos do mar é a Dalmácia. Dalmácia. A Dalmácia é a tua região. É a minha região. E a dos cachorrinhos. Bom, eu percebi que as receitas, Kátia, são muito elaboradas. Não são receitas fáceis. Algumas. Bom, para quem não sabe cozinhar, então, que nem eu, não dá, né? Dá, sim. Algumas são fáceis, muito fáceis. Por exemplo, eu vou te citar um exemplo que é uma receita típica da casa de dálmatas. Uma receita chamada zeia. 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 O que é a zeia? Uma verdura que aqui no Brasil eu consegui aproximar mais ou menos para a couve tronchuda, que é uma verdura que é muito sazonal, dá muito na Páscoa, por exemplo. Ou brócolis italiano, você cozinha, e aí cozinha também batata, e aí mistura os dois e coloca azeite e sal. Ponto. É muito fácil.
Agora tem outra receita também que demora 40 dias para ficar pronta, que é uma sardinha salgada. Então, tem coisa, eu estava olhando aqui, gente, tem coisa muito elaborada, muito elaborada. Tem. Mas tem coisas fáceis também. Agora, me fala uma coisa, o que você quer realmente, qual é o teu objetivo com esse livro? Tá. Qual Meu que é a objetivo importância? veja, nós temos uma imigração croata no começo do século passado, 1924, 25, muito importante. Vieram cerca de 1.500 pessoas saídas do Blato e da Vela Luca, que são as cidades de onde, né, são provenientes meu avô e minha avó. E 1.500 pessoas vieram substituir a mão de obra escrava no Brasil. Então, aí já começa uma contribuição importante da Croácia no desenvolvimento do Brasil. Com a queda, né, da Bolsa do Café, essa minha família teve que voltar para São Paulo. Que eles vieram para São Paulo, foram para o interior e depois voltaram para São Paulo e foram trabalhar nas indústrias têxteis. Então, a Moca, que é bastante rica na imigração italiana, também é rica na imigração croata. E quase ninguém sabe disso. Então, uma motivação é mostrar realmente que nós temos uma importância aqui na cidade de São Paulo, sobretudo, porque nós temos um contingente grande e nós mantivemos as nossas tradições. É engraçado, né, que São Paulo acolhe praticamente todas as nacionalidades e regiões. Agora, cada um, mesmo dentro de São Paulo, é uma grande colcha de retalhos, né? Sem dúvida. Cada um faz o seu gueto, a sua tribo. A Croácia, quer dizer, os croatas estão concentrados na Moca. Na Moca. É isso? Então tem restaurante, tem tudo lá? Não. Pois é. Esses migrantes eram camponeses, né? Então vieram depois para São Paulo e trabalharam nas indústrias têxteis, na construção civil, sempre muito simples. Eles conseguiram montar um clube, né, juntando, porque eles sempre foram muito próximos. Eu acredito que o Belém e a Moca, hoje em dia, eles conseguiram montar como se fosse uma aldeia original. Olha que legal. Então, aqueles 1.500 pessoas, elas se concentraram muito. Então, eu tenho uma pesquisa sobre memória da nossa imigração que eu estou realmente prospectando onde que eles estão hoje. Mas, olha, o que eu tenho encontrado é que a maior concentração é Belém e Moca, ainda até hoje. E São Paulo? São Paulo. Brasil tem mais aonde? Pouco. Tem mais no sul do Brasil. Nós temos no Paraná, em Arapongas, uma família de croatas, mas bem pequena, né? Inclusive a Gisele, que tem algumas fotos que ela contribuiu aqui para o livro, ela está fazendo uma genealogia da família e ela descobriu que os avós dela vieram em 1908, então ela conta toda a história do desbravamento, né, da região de Arapongas feita pelos avós. Croatas têm uma força meio inexplicável, né? E no Brasil é mais nessas regiões mesmo, sul e sudeste. Pouquíssima migração para o nordeste, muito poucos, mas ainda tem um pouquinho. Dentro desses 1.500 que vieram? Isso, exatamente. Tá. Também tem uma outra leva de imigrantes que veio em 1946, após a instituição do Estado iugoslavo, que aí existia um Estado croata e depois ele foi anexado num país que tinha as federações e uma delas era a Croácia, que era o país chamado Iugoslávia, né? E é difícil você achar hoje, daquela época, de 1924, mesmo a migração de 45 e 46, nos registros como croatas, de fato. Muitos vieram como austríacos, húngaros, do Império Austro-Húngaro. Muitos que saíram em 1945, 46 tiveram que sair às pressas, então vieram refugiados, né, porque não concordavam com o regime. Então vieram como italianos, mesmo alemães. Então eu estou tentando fazer uma pesquisa para detectar realmente esse número. Qual é o número real que nós temos hoje em dia de descendentes desses croatas, né? Muito bem, vou fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu continuo conversando com a Kátia sobre a Croácia, tá? Um instante só, até já. Nossa Opinião Livre está de volta, conversando com Kátia Gavranichi Camargo, que está contando aqui a Croácia, Cozinha e Memória Dálmata, um livro muito interessante para você que gosta de uma cultura, realmente a cultura, conhecer culturas diferentes e também de saber um pouco mais sobre essa cozinha que a gente pode dizer tradicional, né? Sim. Bem tradicional. Nesse livro, você tem apenas receita? O que você coloca aqui? Não, eu conto um pouquinho da imigração croata. Que é o que a gente estava falando agora há pouco, né? Exatamente.
especificamente da região da Dalmácia, que é de onde vieram os meus avós. Tá. Né? Esse livro ele veio da motivação de a gente se encontrava, né, os descendentes nesse clube que eu falei para você que existe na Moca, que é a Sociedade de Amigos da Dalmácia, inclusive. E a gente sempre falava, a baba sempre fazia um doce, uma comida que a gente não tem mais porque as babas infelizmente morreram, né? E não deixaria não deixaram. As pós-babas não queriam muito aprender a cozinhar. Exato. E aí eu achei que eu tive essa motivação de escrever para que a gente pudesse ainda lembrar das nossas babas e deixar uma herança cultural, né, para o Brasil, para São Paulo, a respeito da Croácia. Eu estava vendo aqui, tem uma receita, olhando devagarinho, né? Eu não sei cozinhar, mas eu adoro olhar a receita. Eu adoro, quem sabe um dia, né? Tem até bolinho de chuva, parecido com bolinho de chuva, não é? Exato, parecido, muito parecido. É igual o sabor, tudo? Não. Não? É um pouquinho diferente, eles têm segredos diferentes. Por exemplo, nesse bolinho, né, que a gente chama de puchurata, esse é um doce típico só da ilha e da aldeia dos meus avós. Não tem, por exemplo, se você pedir para um croata do norte, puchurata, eles vão falar, nunca ouvi falar. Mas na aldeia é um prato típico e é como o acarajé, já foi considerado patrimônio da humanidade. Ah, é? É. Mas é doce, né? É doce e ele tem uns segredinhos a mais do que o bolinho de chuva nosso tradicional. Ele vai anisete ou uma... Anisete é o quê? É um licor? É um licor de anis. Mas é croata? É croata, tipicamente, tá. eles Então, fazem licor, né? Ou pode ser marasquino também é tipicamente croata, que é aquele licor de cerejas. Pode também slivovica, que essa é uma bebida típica croata, um aguardente fortíssima de ameixa. Então ele tem uns toquezinhos que diferem um pouquinho do bolinho de chuva, que é tão fácil de fazer. Mas o bolinho de chuva foi inspirado nele ou não? Acho que não. Nada a ver? Não tem nada a ver? Acho que não, acho que não. E esse é um doce muito típico. Todas as babas faziam, mas cada baba fazia de um jeito diferente. Né? Então por isso que eu coloco no livro, olha, esse jeito é o jeito tradicional da ilha e da aldeia de Blato. Agora, cada baba pode fazer o seu toque diferente também, tem. O que mais? Vamos ver que prato mais que tem aí. Esse? No prato, esse é a sopa, que no livro a gente chama de minestra, ou juha. Juha é sopa em croata. Nas casas de croatas, no jantar não pode faltar. Você pode fazer desde um banquete até uma refeição simples, mas tem que sempre começar com sopa. E essa sopa especificamente? Essa é a preferida. Como é que chama mesmo? Com legumes, minestra. Que é um minestrone, uma mistura? A proximidade com a Itália e também a dominação durante muitos anos, né, séculos, com a relação com os italianos, tem muitos pratos muito parecidos com os pratos italianos. A gente, como croata, brinca, né? Foram os italianos que roubaram da gente. Quer dizer que a sequência, no caso, né, de uma boa mesa croata, começa com sopa. No jantar, sempre. Jantar. Tá. Sopa no jantar, sempre, sempre, sempre. Vamos ver, outra. Então, a sopa, aí depois o quê? São vários pratos também? Porque a italiana, por exemplo, tem 1, 2, 3 pratos, 4 pratos. Sim, a croata também. Também. Começa com a sopa e depois esse é o quê? Sopa. Aqui nós temos uma polenta, veja, mais uma proximidade com a Itália, uma polenta mole, que a gente chama de caixa. Essa caixa, ela serve de base para diversos pratos, né? Por exemplo, aqui ele está acompanhado de goulash de lula. Achei com cara de lula mesmo. Pode ser acompanhado de carnes, né? Então, é a polenta mole que serve como na Croácia, o arroz não é base, né, da alimentação como nós. A gente come tudo com arroz, né? Arroz, feijão, mas o arroz está sempre presente. O arroz está sempre na mesa. Né? Lá não tem nada que seja sempre na mesa. Tem a polenta mole. A polenta mole sempre tá? Não. Qualquer... varia um pouco, né? A polenta mole, batata e massas. Essa é o que está sempre presente, além da sopa, batata e a polenta mole. A batata é a base para fazer massas, né? Tipo nhoque, tipo umas massas mais torcidinhas, assim. Mas o arroz não faz realmente parte, a não ser que seja um risoto. Aí sim, às vezes eles fazem um risotinho, mas é bem diferente da nossa alimentação nesse caso. Tem mais uma? Vamos ver. Vamos ver. E aí? Aqui é um peixe, um molho de peixe, e por baixo desse peixe tem uma polenta. É como a polenta é mesmo base. É mesmo base. Esse molho chama-se brodete. Também é muito consumido nas casas das dálmatas. Agora, a Croácia é muito fria, né? Tem muita comida baseada também por conta do forte inverno, não é? Sim, tem. Principalmente no norte, que tem neve, mas na Dalmácia não chega a nevar. Mas faz uma temperatura bem fria e venta demais no inverno.
Qual que é a proximidade que existe, que você até fez essa pesquisa numa comparação, sim, da cozinha brasileira com a croata? Existe? Digamos que é rica em carnes, por exemplo, né? Na Croácia tem uma mistura muito grande de carnes, de cordeiro, de porco, usa-se muita carne de porco e pouca carne bovina. Aqui a gente tem carne de porco e carne bovina, né? A gente usa pouco carne de cordeiro, por exemplo, né? Não, só uma curiosidade então, você vê que é uma comida mais forte. É mais forte, né? A comida aqui no Brasil é mais forte. No Brasil, a gente também acha que nos Estados Unidos, enfim. Existe uma preocupação muito grande com os ingredientes, com a lactose. Quer dizer, antigamente meus pais comiam, davam as coisas, faziam na banha, né? E ninguém era gordo, a gente comia carne de porco bastante. E você está me dizendo que muito da base é a carne de porco. As pessoas são muito gordas? Não, muito pelo contrário. Não tem obesidade, muito importante na Croácia, assim, estatísticas, né, estatisticamente falando, por causa que a alimentação de lá é muito saudável, porque eles não é só a base de carnes, eles misturam também muitas verduras, muitas frutas, né, então não tem um exagero muito grande. E também o clima frio a gente gasta muito mais calorias para manter o corpo aquecido, então isso também contribui bastante pela magreza deles. E porque, por exemplo, agora está na moda ficar sem a comida sem lactose, sem glúten, sem... Eles se preocupam com isso? Não muito, não. Realmente... Essa neurose é nossa, né? Não, sabe que quando a gente consome muitos alimentos industrializados, como é o nosso caso, existe um aumento de alergias alimentares. Isso está sendo pesquisado ainda, né? Por que o glúten está fazendo tão, né, mal para a gente, o leite e farinhas brancas, né? Então, mas lá não tem muito essa preocupação, não. A preocupação mais é de adquirir alimentos frescos. Então, eles procuram as safras realmente para... Essas imagens que a gente está mostrando, mostrando algumas imagens lindíssimas, quer dizer... Dubrovnik. Brovnik. Dubrovnik. Linda, não? É. Linda. É uma cidade contemporânea, é uma cidade que recebe muitos turistas, agora está aumentando. Muitos turistas. Isso? O Brasil descobriu a Croácia, posso dizer. Falando. Aqui também é Dubrovnik. Na época, quando era ainda a Iugoslávia, existia muito turismo também, mas turismo europeu. Então, na época que eu fui lá, tinha bastante noruegueses, alemães, franceses nas praias da Dalmácia, né? Mas depois que a Croácia se tornou independente, abriu-se ainda mais para o turismo, né? Talvez mais latino-americano, mais, né, das Américas. Então, agora está tendo um fluxo muito grande de turismo. O Brasil, então, está descobrindo as belezas da Croácia. E qual que é a importância? Assim, é uma coisa bem de família, de você sentar à mesa para conversar, quer dizer, aquela coisa da reunião da família. Como que é isso para o croata? Nossa, o principal local da casa é a cozinha. É que nem a gente, então. Que nem a gente. Inclusive, quando eu estive lá, as casas são casas de pedra, são amplas, as salas são pequenas e as cozinhas são enormes. Estão com mesas enormes para muitas pessoas sentarem. Então, a gente conversa mais na cozinha. Então, essa questão da alimentação é muito importante para a mesa croata. E os croatas que moram aqui, como receberam esse livro? Eu acho que me pegou bastante pela emoção também, porque... Tá bonito o livro, viu? Todos eles lembraram das histórias comuns das babas, dos didas. Então, no começo você... aqui, olha, esse aqui é o... Dá para ver aqui, ó. Vamos mostrar esse cachorrinho. Ele faz parte da sua história, da sua vida, não? Não, ele não faz, mas é para exemplificar que é um verdadeiro dálmata. No começo, no início do livro, você faz um apanhado bem grande da história, né? Essa apresentação que você faz, você conta toda a história da Croácia, é isso? Isso. Eu não conto bem a história da Croácia, mas eu procuro colocar a Croácia em evidência, por exemplo, nos croatas famosos. Vou te contar um croata que você não imagina que seja croata. Quem? Marco Polo. Olha! Marco Polo. Marco Polo é conhecido nos livros didáticos como o veneziano, né, que descobriu todo o caminho do Oriente, trouxe as sedas, etc, etc, né? E ele nasceu na ilha dos meus avós, Korčula, na época da dominação de Veneza. Então, por isso que o dominador sempre leva a história junto, né? Então, todo mundo conhece Marco Polo como italiano, veneziano, mas, na verdade, ele é croata da ilha de Korčula,
e nasceu na época que era dominada por Veneza. E temos gente de boa de esporte também, né? Muito, esporte é muito bom. Futebol, gostamos de futebol. Olha, fala até como croata, né? Mas a Croácia gosta muito de futebol como os brasileiros. E você, especificamente, qual que é que mais te agrada? Você faz essas receitas? Faço. Todas elas foram feitas por mim, pela minha mãe, fotografadas e tudo mais. Todas elas são feitas em casa, assim. Quer dizer, você tem o hábito de comer comida croata? Também. Além da brasileira, a croata faz bastante parte da nossa alimentação. E as comidas brasileiras, qual que você gosta? Aqui. Muito lindo, deixa eu mostrar aqui. Bom, eu faço mais uma alimentação com carnes brancas, então eu gosto. Feijoada não é o meu forte, mas eu gosto muito de mandioquinha, tapioca, adoro, faço tapioca em casa, então eu também gosto da comida brasileira, com certeza. E qual que é o teu projeto a partir de agora? Quer dizer, a gente tem um minutinho, você lançou esse livro para, vamos dizer... Bom, eu lancei esse livro para que a gente pudesse lembrar, para a comunidade croata lembrar dos seus avós, mas também para que os brasileiros conheçam um pouco mais dessa história da Croácia, que é muito pouco conhecida, né? E quem sabe um dia a gente possa montar um restaurante, fazer um café. Olha que maravilha. Fica aqui o convite, então. Fica. Kátia, muito obrigada, parabéns. Eu que agradeço. Pelo livro, tá bom? Sucesso para você. Puxa vida, obrigada por esse espaço. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Edição Saúde, um programa com informações sobre qualidade de vida. Dicas de uma vida mais saudável com reportagens e entrevistas com especialistas na área de saúde. E fique atualizado sobre prevenção e as modernas tecnologias em tratamento. Confira o programa Edição Saúde aqui na TV Unip.